Então, né? Jones Manuel debateu com Wilker Leão sobre educação. Esse debate, basicamente, eu assisti, né? Assisti todo o debate, eu ouvi, mas eu trouxe um resumo aqui do canal Abner Henrique, que é um humorista. Ele, basicamente, creio eu que tenha feito um bom resumo do debate, que eu acho interessante trazer para vocês, porque, baseado na minha percepção, e na percepção, creio que de todos, uma percepção geral, pareceu uma bela luta de um rato contra um liquidificador. Alguém terminou todo picotado. E a gente vai lá e o Abner Henrique vai trazer. E eu trouxe uma novidade que eu vou tentar colocar durante o podcast, durante o vídeo aí, que é para deixar um pouco mais animado o debate, eu trouxe a sonoplastia do ratinho. Então vamos fazer a transição aqui de cena e vamos apertar o play. Vamos lá. Se inscreva, curta, compartilhe, mande para os amigos. É muito importante para mim. Muito obrigado. Eu assisti o debate Wilker Leão versus Jones Manuel. Para quem não conhece, o Wilker Leão é um cara que viralizou filmando aulas da Universidade de Brasília, atrapalhando os professores e os alunos com o objetivo de demonstrar a tese dele de que a universidade pública está tentando te doutrinar para você virar um militante comunista. O Jones é comunista e é professor. Então, né, quando você é de extrema direita, protofascista, qualquer coisa que não seja do seu campo já é de esquerda. Para essa galera, o PSB é de esquerda, o PSDB é de esquerda, o PSDB, tipo assim, é esquerda também. Para nós é centro-direita. Até o PSDB é de direita. Qualquer coisa. Tipo assim, o Sérgio Moro saiu do governo, do jeito que saiu, e foi considerado de esquerda. Pra gente ter um panorama do que esse infeliz acha que é esquerda e direita. Então ele veio com sangue nos olhos e eu montei um resumo desse debate pra você. Pra Muito isso, obrigado. eu vou cumprimentar apertando a mão de cada um dos meus amigos aqui. Ricardinho, Pô, valeu. meu amigo Rodrigão Robertinho e Rodrigão. e meu amigo Isso não Jones muda minha Manuel. torcida, não. Siga aí, velho. Oi, Jones Manuel, não vai apertar minha mão, não? Então parece que a gente terá o personagem Jones. Aqui a gente tava combinando até um fifinha depois, né? O cara queria ser amigo do Jones. Poxa, Jones, mas e a nossa relação, como é que fica? E o nosso Futebas e aquela surubinha que a gente tinha marcado, aquela broderagem na Smart Fit, não vai rolar mais? Acho que não. Jones ficou poucas ideias. A ementa desse curso de introdução à sociologia que praticamente todos os cursos de humanas fazem numa universidade de forma geral. Racismo epistêmico e formas de dominação, dispositivo de racialidade. Teorias feministas sobre opressões e interseccionalidades. Teoria feminista da margem ao centro. Peraí, você está querendo me dizer que estudam raça e gênero num curso de sociologia? Pois é, né, cara, que estranho, né, que descoberta. É legal que isso aí eu já quero deixar bem claro que ninguém falou disso. É a segunda faculdade que esse cara cursa, né, o segundo curso na faculdade que ele cursa, né, e ele tá cursando História, né, na UNB em Brasília, e ele também é formado em Advocacia. Por que ele não falou dos cursos dos professores, da advocacia, da grade curricular, das cadeiras, das matérias? Por que ele não falou? Por que ele resolveu filmar só o de História? Que, obviamente, vai ter um lado voltado mais para a humanidade, para o desenvolvimento humano, porque é uma ciência de humanas, né? Aí o cara quer vir com negacionismo, com negação da escravidão, com aquela teoria furada, né, que muita gente da extrema-direita usa, o Brasil Paralelo, o Olavo de Carvalho, dizendo que os próprios negros eram responsáveis pela escravidão, e onde a crítica que se faz pela escravidão não é o fato de uma tribo às vezes escravizar a outra, que também é errado, obviamente, mas tipo, isso aconteceu na Grécia Antiga, aconteceu em vários outros povos, geralmente prisioneiros de guerra eram escravizados e tal, durante todas as guerras que a gente teve no mundo, e por aí vai. O que se critica é a base da formação do capitalismo, que é a mercadoria escrava, onde os países passaram a comprar esses escravos e mandar para suas
para seus países, para suas colônias e tal. É um pouco diferente a relação. Essa crítica é feita. Só que o cara é burro, o cara é envesado, e ele não consegue entender nem esse mínimo que eu tô tentando trazer. Que, assim, pode ter alguma incongruência, pode ter algum furo ali na explicação, porque eu não sou formado nisso, né? Mas eu tenho conhecimento geral sobre isso. Inclusive, se você quiser saber mais, tem vários canais muito interessantes, tem livros que você pode aprender sobre isso. Mas não vai ver vídeo do Brasil Paralelo, esse Olavo de Carvalho. Aí tu vai desaprender o mínimo que tu sabe e tu vai se tornar um idiota, tá ligado? Basicamente. Isso é inaceitável. Vamos propor uma greve e reivindicar que eles ensinem a matéria de empreendedorismo. Relações de poder, estrutura e agência. Fundamentos de pedagogia crítica e praxis. Teoria social para quê? Desigualdades e interseccionalidades. Alternativas desde um cânone sociológico feminista negro. Relações raciais, escravidão e racismo nos Estados Unidos. Irmão, por que você não prestou vestibular pra engenharia? Eu duvido que você iria aprender sobre racismo e engenharia. Você ia encontrar com a tua galera, era capaz de você até ter aula com o engenheiro Léo. A média de QI no Brasil é 83. Isso, Confronto ou acomodação Meu Deus, pela supremacia gatilho, branca. caramba. Depois eu termino. Ele saiu citando elementos da Bugou. ementa, dispositivo de racialidade, e faz referência a um livro da Sueli Carneiro, que não é marxista. O livro tem base Foucaultiana. A Alma do Povo Negro faz referência ao livro do Debois, que é o maior sociólogo da história dos Estados Unidos. Chega lá em qualquer universidade dos Estados Unidos, chega em Harvard e pergunta: qual é o maior sociólogo da história dos Estados Unidos? É o Debois, que escreveu, dentre outras coisas, o Black. Mas é que tá, camarada Jones, pra esse cara aí, Harvard é de esquerda. Qualquer coisa que não tenha o curso do Olavo de Carvalho de ponta cabeça, ele é de esquerda, entendeu? Então, assim, né? É que nem diz aquele cara disse com a Carol Detone lá numa comissão da CPI lá o cara foi dar um depoimento sobre o MST e tal, na CPI do MST. Daí ele falou pra moça assim que, tipo, não adianta a gente conversar e explicar porque a sua cognição não permite entender o que eu estou explicando, porque seu universo é totalmente diferente do meu. Basicamente chama ela de burra, né? Só que de um jeito bem bonitinho. Até ela entendeu. Ele me ofendeu de maneira. Como é que ela falou? De maneira. Não é maneira elegante, mas me ofendeu e tal, e por aí vai. Que Reconstruction America, a reconstrução negra da América, é um sociólogo importantíssimo, lido, estudado nos Estados Unidos, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tu citou uma ementa de disciplina. Isso aqui é conteúdo mais 18, viu? Eu acho que eu vou postar esse corte no Xvideos. Com o título Jovem Conservador Cosplay do Seu Madruga é torado por comunista pernambucano. Pois é, né, cara? Assim, ó, foi um vareio jamais imaginado. Foi feio. Incrível como você é dissimulado, Jones. Você fala sobre respeito ao público, ao mesmo tempo que você diz que eu balancei a cabeça, reconhecendo teoricamente que eu não conhecia qual seria o artigo 212. Você mente descaradamente, você não tem nem vergonha, tá todo mundo vendo, cara. Você trabalha tanto com a realidade de internet que você deixa até a gente constrangido aqui, no sentido de, meu Deus, ele tá fazendo isso mesmo? Esse é o nível do cara com quem eu tô debatendo. Eu realmente esperava mais de você. Esperava decência, esperava até humildade, eu esperei de você. O debate todo foi um monte de ad hominem e ele dizendo, porque eu estou na faculdade, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e o Jones só com pergunta técnica, trazendo todo o escopo do debate, que era sobre educação brasileira, faculdade, educação básica e por aí vai. E o Jones com uma porrada de dados e números, você pode ver, não precisa acreditar em mim, você pode pegar e assistir, sem nenhum viés e vai lá, tipo, e olha. Quem foi mais técnico, quem foi mais objetivo no debate e quem apenas tentou jogar para a torcida desde a primeira pergunta. Foi, assim, ó, um massacre, um absoluto massacre. E tipo, tanto é que ele ficou puto depois, ele brigou com os caras do Três Irmãos lá que organizaram o debate, disseram que os caras eram amigos do pai da mentira. Pô, foi feio o bafafá.
Essa frase é engraçada de soltar num debate. Até humildade eu esperei de você. Wilker, o debatedor que só queria fazer um amigo. Ele disse também, querendo me atacar na A vida é tão bom ter amigos. subjetividade aqui, que eu nunca cumpri um dia de serviço público. Você já cumpriu em quê, Jones? Porque eu servi por 8 anos o Exército Brasileiro. Paguei muita flexão, pintei muito meio fio, tirei bastante matinho com aquele negocinho que parece um cortador de unha, o cri-cri. Pintei bastante árvore até metade e paguei um serviço aí militar. Fui um cabo. Tá aí, ó. Ele defende corte de gastos, né? Que ele defende austeridade fiscal e por aí vai. Por que não corta do exército? Um bando de desocupado que não faz porra nenhuma. O Brasil não tá em guerra há muito tempo. Tem um monte de gente fazendo autos nada e ganhando bem pra caralho, tendo previdência própria, tendo plano de saúde próprio, hospitais próprios. É muito tranquilo. Inclusive, mulheres de militares ganham pensão vitalícia, filhas de militares ganham pensão vitalícia, e é uma farra com o dinheiro humano. O dinheiro brasileiro que, inclusive, proporcionalmente, eles ganham muito mais que qualquer categoria do Brasil. Eles são uma categoria apartada da sociedade que ganha muito mais, que não se compara nem um pouco com a nossa realidade. flexão lá. Muito obrigado por seus serviços prestados. Eu não sei o que seria do povo brasileiro se não fossem as suas flexões. Eu te desejo o meu mais sincero obrigadíssimo. Você fala também sobre capacidade física, né? Depois a gente pode pagar umas flexões aqui, ver quem faz mais, né? Ih, chamou na chincha. Vou até botar chamou aqui, ó. Ih. Chamou na bisnaga aí. Chamou na... E agora? Tá ligado quando o professor Girafales faz uma pergunta e o Chaves fala: ah, mas essa aí eu sabia com maçãs. Isso aí foi o Wilker agora. Tipo, debate sobre universidade? Isso aí eu não consigo, mas se for flexão eu ganho. Pode escolher, flexão ou FIFA, eu te bato em qualquer um. O maluco tá achando que é o Bolsonaro, velho. A maioria do nosso povo, infelizmente, não tá na universidade. Esse tipo de factoide, esse tipo de mentira que se diz há muitos anos. Olavo de Carvalho dizia isso, MBL, escola sem partido. A universidade todo mundo é de esquerda, todo mundo é comunista. Mas veja, isso é mentira. Isso é uma forma falsa de falar da educação, porque não resolve os problemas da educação. Veja, eu acabei de citar os dados de escolas que não tem biblioteca, não tem laboratório, não tem internet, não tem água no banheiro. E o cara tá falando, marxismo, os comunistas. Sabe, entende? Falando dele mesmo. Quem sabe quem é que sofre perseguição real? Gente, o Brasil tem mais de 2 milhões de professores. São 2,6 milhões, Wilker. Presta atenção nessa aula, que essa você não pode interromper, não. Que paulada. Nossa. Sabe quando Doeu. você assiste alguém tomando um chute no saco e aí você se sente junto? Tipo, mano, vai pra casa, velho. A situação atual, segundo dados do Censo Escolar de 2024, 14 estados têm mais temporários do que efetivos. O que é professor temporário? Aquele professor com contrato precário, sujeito a todo tipo de assédio, que não tem plano de cargos e carreira, que tem salário baixo, que se denunciar um esquema de corrupção, se denunciar um maltrato, pode ser demitido. O Acre, 79% dos professores são temporários. Santa Catarina são 75%, Mato Grosso, 74%, Espírito Santo, 73%, Mato Grosso do Sul, 69%, Distrito Federal, Wilker, onde tu tá, são 60% de professores temporários. A maioria professores, contratos precários, sem planos de cargos e carreiras, com baixos salários, que a cada 2 anos sofrem constrangimento, que são obrigados a apoiar, a sair na rua fazendo campanha pro canalha da vez, porque se não fizer, perde o emprego. Sofre assédio de verdade, sofre perseguição de verdade. Gente que depende do trabalho para sobreviver, para pagar as contas. E que se não submeter a esse constrangimento, acaba sendo demitido. Isso que é perseguição de verdade. Que trabalhador, pai e mãe de família passa. Tá fazendo gracinha na internet e fazendo videozinho para ganhar dinheiro não. E agora querendo mamar nas tetas do Estado não. Eita porra, que merda. Aí, pegou na veia. Que é isso, meu filho? Calma. Calma nada, continua.
Ai, tá maluco. Tá ligado quando alguém é atropelado, só que o motorista dá ré e atropela de novo? Aí ele acelera pra frente e atropela uma terceira vez? É fundamental para ficar claro para você qual que Já é a tá com a realidade carinha de acerca choro. de nós dois. Quem de fato tá fugindo de alguma coisa, tá acusando o outro de forma gratuita de não conhecer nada sobre educação. Rapaz, imagina se eu conhecesse, né? Apresentando tudo que eu já apresentei aqui. Mas uma ideia para essa questão sobre... Cara, foi um conjunto vazio, assim, ó, um monte de achismo. E parece que ele tava ainda olhando no chat GPT. Tá ligado? O salário, de ideia do que a gente pode fazer para melhorar isso, parcerias público-privadas. A gente pode transformar... O cara é tão burro, ele é tão burro, um ignorante, que isso já é feito. Inclusive está sendo feito em massa desde a chegada do Temer. Na real, também o próprio governo do PT que incentivou a abertura de faculdades privadas, essas praticamente onde tu compra um diploma. É assim, né? É um descolamento da realidade que é até bonito de ver. Parece um cristal intocado pelo conhecimento. É incrível. Chega a ser bonito de ver. Uma ideia de gastos que ficariam a cargo do Estado para a iniciativa privada. É uma possibilidade. Só que só de falar nisso, ele já fica louco aqui. A gente fica louco porque isso é o que já tá sendo feito. Aí, ó. Até o Abner concorda comigo. Desculpa, camarada, por ter queimado a pauta aí. Foi mal. Viajei. Foi mal, tava doidão. Hoje, né? Esse chamado novo ensino médio é para criar umas matérias tipo empreendedorismo, para eles terem que comprar material didático de empresas privadas, como Boa. por exemplo a Multilaser. Olha essa notícia aqui de São Paulo, ó. A privatização já está sendo feita na educação. E aí a pergunta é, alguém aí tá sentindo que melhorou? Fora essas matérias Melhorou pra pior, né? Melhorou pra pior. É isso que eu tenho pra dizer. que são obrigatórias que eu trouxe para vocês aqui, a gente tem as optativas. Então agora o Wilker vai falar sobre as matérias optativas, hein? Para quem não sabe, a grade curricular tem as matérias que você é obrigado a fazer, e tem outras que você pode escolher. Algumas você vai fazer, algumas não. Fica a seu critério. Eu me matriculei em 2 esse semestre, aí me suspenderam, cancelaram uma por causa da extrema-direita, né? Tentando oprimi-los, né? Ao mesmo tempo que fazem tudo isso comigo. Pensamento LGBT brasileiro. Fazem tudo isso o quê? O professor tá dando aula. Ele tá explicando, ele tá dando a aula dele. Você não precisa acreditar em mim, pode ir lá ver o vídeo no canal do próprio Wilker Leão, dá uma visualização pra ele. Vai precisar agora porque... já aproveita e deixa um comentário se você concorda comigo lá. Então, ele pegou... Ele fica filmando a aula do professor. Enquanto o professor tá falando, ele fica interrompendo, ele fica atrapalhando a aula. Tipo, não é nem no momento onde tipo, o professor terminou a exposição dele, ele abre o debate, sabe? E aí existe uma troca de ideia e tal. É atrapalhando a aula de fato. Ele não tem vontade de aprender, ele só tem vontade de atrapalhar. E ganhar bastante visualização com esse trabalho dele, que é um trabalho muito desonesto. Assim, ó, foi muito bonito ver o Jones passando a piroca nesse filho da puta. Brasileiro. Olha a outra. Diversidade sexual e de gênero e políticas públicas. É só Me pânico diz moral. qual que é o retorno que essas duas disciplinas... Aí, ó. O homem branco, de classe média medíocre, playboyzinho, que se formou numa faculdade, está cursando uma segunda, trabalhando no exército de cabo, que não é um cargo até de uma certa, né, classe média baixa e tal. Não é alguém lá fudidão mesmo, né, que ganha 2 salários mínimos por mês. Ele não consegue ter contato com formas de existência diferentes da dele. Ele acha que aquelas outras pessoas que estão sendo objeto do estudo, elas não existem, elas não precisam ser contempladas, porque na cabeça dele só apenas existe a classe dele, que é o homem branco medíocre. Ele não consegue imaginar outras formas de existência que não seja a dele. disciplinas vão dar para a sociedade? Bom, eu não quero me precipitar, mas eu acho que essas matérias ensinam pra gente como é que é o pensamento LGBT brasileiro e a diversidade sexual e de gênero para poder fazer políticas públicas. Se a sua dúvida é quais são as contribuições dessas matérias, acho que se você ler o nome da matéria já vai te dar uma boa indicação. Ou será que não existe pensamento LGBT no Brasil? Se você não quiser estudar sobre isso, você tem a opção de optar por outras matérias. E é por isso que se chamam
optativas. Entendeu, versão adolescente do Seu Madruga? Que é impressionante a arrogância O adolescente do Seu Madruga foi boa. Gostei. do Jones, né, representando toda essa bolha de esquerda da universidade, que é a realidade que eu passo todo dia mesmo, que eles acham que são capazes de me ridicularizar, né? É por isso que vocês viram piada no meu canal, no meu engajamento, né, que o de vocês nem se compara, mas com todo respeito tenho que falar sobre isso, porque é uma realidade também. Sabe quem também tem muito engajamento, Wilker? Virgínia, Felipe Neto. Reflita. Indo para uma questão também fundamental Pois é. para a gente discutir nessa seara, são os cursos que eu não gostaria de chamar de inúteis, assim, mas de pouco retorno social, vamos colocar dessa forma. A gente ter graduações. Agora vem a lapada. Agora vem um... Ai, cara. E sabe o que é o pior? Nesse momento do debate, a própria bancada dos três irmãos, os dois irmãos lá, no caso que eles dizem que o terceiro irmão é você, o convidado e tal, né? Essa é a brincadeira com o nome e tal. Aí eles já queriam parar com o debate, logo antes dessa pergunta. Aí eles, não, que eu tenho várias perguntas ainda, tipo, querendo gargantear, né? Se exibir. Que ser mais do que realmente é. Aí eles continuaram com o debate e aí vem essa lapada. No sentido de ciências sociais que deveriam estar vinculadas e concatenadas em um único curso, que é ciências sociais, a gente tem uma expansão em graduação, criando todo um problema orçamentário. Uma criação de um departamento, uma criação de gastos com o próprio departamento, físicos, né? Gastos com o pessoal, todo o pessoal que você vai ter que alocar naquele lugar ali. Gasto com os alunos, que você vai ter que colocar lá, sendo que não tem nem demanda para isso. Como é biblioteconomia, museologia, arquivologia, antropologia. Até antropologia daria pra forçar uma barra, assim. Forçar uma barra é o que você tá fazendo desde o começo, né, Wilker? Ele decidiu que esses cursos aí são inúteis porque sim e foda-se. Aliás, ele citou antropologia, eu até estranhei e fui pesquisar. Na Universidade de Brasília, antropologia realmente é uma graduação separada, mas isso é uma minoria. São poucas universidades que fazem isso. Na USP, por exemplo, que eu estudei, antropologia não era uma graduação separada. Era um departamento que estava dentro da graduação de ciências sociais, que é o que o Wilker tá sugerindo. Agora, o meu palpite é que antropologia é uma graduação separada na Universidade de Brasília, porque quem fundou a Universidade de Brasília foi Darcy Ribeiro, o maior antropólogo da história do Brasil. Aliás, Wilker, não sei se você já pesquisou sobre isso, mas Darcy Ribeiro era de esquerda. E com todo respeito a esses Aí, cursos. eu queria trazer um negócio. Eu não vou acusar uma pessoa de uma determinada acusação, porque não pode ser passível de processo, a gente nunca sabe se o vídeo vai bombar ou não, mas eu vou ler um trecho do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando é relacionado com a ideia de achar irrelevante biblioteconomia, essas paradas esses grades esses cursos da área social e tal, tipo antropologia e tal. Isso é basicamente tentar apagar a história e dizer que a cultura é irrelevante, né? E aos poucos tu vai substituindo por uma nova. Eu vou ler só um trecho do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando tinha um tal cara lá, alemão, muito gente boa. A queima de livros foi um ato emblemático durante a Segunda Guerra Mundial, mas precisamente no regime nazista da Alemanha, que visava eliminar obras consideradas não alemãs, que se opunham aos valores do regime. Esse ato de destruição tinha como objetivo... ocorreu publicamente em várias cidades, tinha como objetivo a limpeza da literatura e a imposição de um controle cultural e ideológico. É basicamente isso que o nosso amigo está defendendo, mas, né, aí fica a seu critério. Eu só trouxe um exemplo aí do que a gente está falando, assim. Aí você pode interpretar da maneira como você quiser. Eu não estou imputando isso a ninguém. Beleza? Morou, jogador. Vamos lá. Sem querer desmerecê-los, mas a questão é, todos eles poderiam estar sintetizados no departamento de ciências sociais mais forte, com mais vagas, e isso ser explorado numa pós-graduação. Não faz sentido a gente gastar dinheiro do contribuinte com esses cursos que não dão retorno social. Esses cursos não trazem retorno social. Fonte: a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu tô
trazendo um aqui que no próprio senso comum você já vê que vai enxugar a máquina. E sem dúvidas o senso comum é uma fonte muito confiável para pesquisas. Visando a saúde das contas públicas. É assim que a gente trabalha em nível orçamentário quando o dinheiro não dá em árvore. E eu não sei se você já percebeu, enquanto comunista que dinheiro não dá em árvore. Porque a gente pensa realmente no mundo ideal em que a gente gostaria que determinados salários fossem X. A gente até concordou aqui que o salário de professor no mundo ideal deveria ser melhor. Mas o mundo real funciona a partir de oferta, demanda e recursos escassos. É trazido uma ideia teórica aqui e a falta de um dado concreto não anula a possibilidade de que esse dado ele possa ser apurado e visto como real, porque no próprio senso comum você já enxerga de forma básica que isso daqui vai dar enxugamento da máquina. Wilker, você não sabe se dá bilhão, né? Porque no próprio senso comum vai dar enxugamento da máquina, é claro. O Wilker dá bilhão, não dá. Então pare com isso. Dabilhão foi uma referência clássica a um grande debate entre esquerda e direita que também foi uma surra. Quero saber aonde nós vamos achar 1 bilhão. Bilhão. Entender do Fujão Jones aqui em relação a tudo que é perguntado, como que ele pensa essa questão. Mas ele não tem um pensamento sobre a questão. Ele só ataca o fato de não haver uma base concreta ali. Por exemplo, ele está dizendo que dá bilhão, a última informação que ele trouxe aqui, o enxugamento desse trabalho terceirizado, sem trazer nenhum dado concreto também. Mas ele disse que dá bilhão. Não. É uma abstração. Mas aí ele traz como se fosse um dado concreto. Sim, mas você que está propondo que essa mudança na grade curricular de transformar os cursos de graduação em pós-graduação vai resultar num resultado de economia no dinheiro público, como você mesmo está dizendo, que eu nem entendo que seja uma economia, né? Porque dinheiro colocado na educação não é gasto em investimento, mas você está alegando isso. Então, quando você traz essa tese, você tem que embasar sua tese em dados da realidade, né? Porque senão é só achismo, é só bobagem. Então, tipo, é irrelevante pro debate público, entendeu? Aperta aí. Concreto, sem selo. E a minha proposta não foi nesse sentido. Foi trazer a partir de uma evidência mesmo concreta, se você retira essa possibilidade. Se a evidência é concreta, traga a concretude dela. Não fica apenas sustentando em cima, tipo, do né? De cursos que não estão gerando o que deveriam gerar, o que é que vai acontecer? Você vai... Com base no quê? Ele não explica, ele não explicou durante o debate, ele só fala, tipo assim, parece um monarca falando com a Gabriela Prioli, dizendo que a educação tá uma merda, que não sei o que. Ela pergunta com base em quê? Com base em que comparativos? Quais são a base de dados para você comparar e tal, que a educação está pior do que estava antes e por aí vai. E o monarca não consegue falar porque ele é igual o Wilker Leão, ele é um apedeuta, ele é um imbecil. Então, tipo, ele não vai ter todo o arcabouço de dados e tal. E o cara se propôs a debater, tá ligado, com uma das figuras mais proeminentes, né, do conhecimento brasileiro, assim, né, da produção cultural de livros. O cara tá em banca de doutorado, o bicho é um militante comunista bem respeitado em toda a academia e por aí vai. Tipo, não é ele pensou que foi debater com o Paulo Cogos, e até do Paulo Cogos eu acho que ele tomaria uma camaçada de pau se o Paulo Cogos resolvesse pensar ao contrário do que ele pensa. Tipo, se o Paulo Cogos, do jeito que é imbecil, fosse defender ideias contrárias a do Wilker Leão, o Paulo Cogos ia dar uma surra nesse bicho igual a do Jones. Porque ele é, assim, ó, o Jones é brilhante, mas o Wilker Leão é limitadíssimo, limitado demais. Vai enxugar a máquina. É nesse sentido que eu estou falando. Mas tu tirou da onde que não tá gerando? Qual é o dado? Qual é a fonte da pesquisa? Por que não tá gerando? Não tá gerando o quê? Tu tirou da onde isso? Isso o quê? Ué, você chegou do nada falando sobre o quê? Pelo amor de Deus, pô. Ué, continua aí. Ué? Ah, meu Deus. Deve chegar desse jeito aí, é muito fácil. Ah, não dá o quê? Tirou da onde? Ele olhou pro lado e quer disse dizer assim... o quê, no final das contas? Vamos pra próxima Parabéns, parada. hein, Jonas? Eu gosto desse clima de inimizade. O doidinho falando groselha sozinho é uma coisa. Aí quando chega alguém e questiona a groselha que ele tá falando, ele fica, o quê? Hã? Como assim? Agora vai me dizer que a minha opinião não serve como evidência. Recepção de vocês, né? Aí aparece o craque Neto na cabeça dele dizendo assim... Vai dar! Não vai dar! Achou que ia debater com o Jones, tipo, ia ser um passeio no parque, tu ia tratorar ele. E aconteceu isso aqui, ó. Vai dar! Não vai dar!
E aí ele terminou no final do podcast dizendo assim: Por favor, me ajuda. ai, como é bom ver um proto-fascista se fudendo. Na verdade tem sido ótima, mas a gente tem um problema aqui do ao vivo, né? O ao vivo dá uma transformada nas pessoas e... Não, eu sou o mesmo fora e aqui. Inclusive, você me perguntou a hora que... Ih, mexeu com um dos irmãos ali. Mexeu com um dos irmãos. Aí deu ruim, tá ligado? Aí deu ruim. Aí ficou assim, ó. Agora vai ter café no bule. a gente chegou, foi Então, tomar deixa café. eu você me fazer o perguntou. teste com você aqui agora, caríssimo Rodrigão. Você confirma que o Jones é um grande de um falso? Ó, Virou o jogo da Discord do o Ad Hominem, ele não debate absolutamente nada. Ele tenta trazer tudo por uma moralidade, uma pseudo-moralidade que ele tem. E ele não conversa sobre as coisas, ele não tem argumento nenhum. Ele só sabe ofender e tentar ganhar pela moralidade. Mas nem isso ele tem, porque ele é totalmente imoral. Inclusive, muita gente de direita não gosta dele. O pessoal do MBL não gosta dele, Nando Moura não gosta dele, e por aí vai. Então, tipo, ele é uma nulidade até na direita. BBB. Olha, o Jones é um falciane duas caras. Ele me colocou na xepa e é por isso que meu voto vai pra ele. Que estava tendo um comportamento completamente amigável, distinto, apertando minha mão, dizendo que queria jogar FIFA comigo e fumando o cigarrinho dele ali. E agora ele se jogar FIFA com você. apertou minha mão ou não e foi legal. Vai lá. Olha aí, era só oportunidade. O cara só queria jogar um FIFA com o Jones, mano. Ele tinha um controle de FIFA e um sonho: jogar um fifinha com o Jones Manuel. Jones foi lá pra macetar e não paga nenhum vinhozinho antes. Jones, você não valoriza as preliminares, Jones? Você nem me chamou pra jogar um fifinha antes de enfiar 3 km de tora no meu... Algo que é, pra quem não conhece, basicamente uma festa de favela, em horário de aula. É uma quinta-feira, um baile funk, como se fosse. Pera aí, você disse as palavras favela e funk? Deve ser algo perigosíssimo. Acontece, pelo menos, De novo, né? Preconceito e mais preconceito e pânico moral. Ele não traz nenhum número, nem nada. Ele não tem nenhum argumento. Se ele diz que vai pra faculdade para estudar e não vai pro baile funk, ele tá fazendo um trabalho muito ruim porque ele não tem sequer argumento para sustentar no debate. Então talvez ele devesse ir no baile funk, tentar dançar umas músicas, tentar conhecer uma garota legal, curtir um momento bom. Porque estudando não tá servindo pra nada, pelo menos vai aproveitar a vida. a cada 15 dias, em que das 18 para lá da meia-noite, a universidade deveria fechar antes, mas eles ficam monopolizando lá, isso é ilegal e acontece, inclusive, eles ficam fazendo essa bagunça, atrapalhando quem de fato quer estudar. Ué, mas você queria estudar até na hora que a universidade era pra estar fechada? Você não estuda nem quando tá tendo aula? A universidade Pois é, eu acabei de falar isso. também, que deveria ser um lugar cuidado em termos de infraestrutura, né? A gente discute orçamento, cuidado com dinheiro público, com bem público. A infraestrutura está dentro disso também, porque senão você precisa, não cuidando desse bem público, gastar dinheiro público para manuteni-lo. Manutenilo? Calma, Michel Temer. O maluco acha que usando mesóclise ele fica menos burro. As públicas de forma Parece aquele outro Miorin, né, que fala um monte de coisa burra de uma maneira sofisticada. Ai, acho que eu nunca mais vou me curar da doença. em geral, estão bastante depredadas nesse sentido. Então a gente tem uma cultura universitária hoje que não respeita regras. A própria lei é uma contravenção penal você realizar pichações. Como é que você vai estudar com pichação, né? O pessoal tá pichando no meio do texto, aí não dá pra ler direito. Fica muito claro que a gente tem segmentos dentro da universidade que não estão lá para estudar. Finalmente uma autocrítica, hein? É importante autocrítica. Pensei que você não ia falar de você. Que é a sua controvérsia ali em relação à produção acadêmica, ao livro do Thiago Braga, né? Você faz um questionamento sobre a editora dele, como se fosse uma editora que não tem pares para... Se não bastava ser burro o suficiente sozinho, chamou outro burro, outro imbecil, outro falseador da história para participar do debate. Nem foi convidado, correu do debate com o Jones e o Gustavo Gaiofato
E aí chamou aí só pra o Jones ter a oportunidade de fazer ele passar vergonha nesse debate também. Fazer a avaliação da qualidade daquela obra não é baseado em... Primeiro que o livro do Thiago Braga não foi publicado numa revista científica, né? Ela não foi aprovada por pares, como ele alega, porque ele publicou ela numa revista comercial, chega lá com o livro, paga, eles editam, a única coisa que vai ter é um editor para olhar ali se está bem diagramado e tal, vai ter algum editor de texto, vai dar sugestões, mas ninguém vai questionar a metodologia, nem como foi feito, então não serve para nada. Não é, por mais que o nome da editora queira dizer isso, mas não é. Ela não é uma revista científica e tal. Ela é praticamente uma editora onde tu paga e publica teu livro. É basicamente isso. Tem princípios científicos ali, de avaliação científica para verificar não a qualidade. Não tem. Você fala que vai discorrer agora acerca do autoritarismo com base em um artigo científico que é de uma revista, na verdade, que se chama Crítica Marxista. Como que esse pode ser encarado como um artigo idôneo de um... E não pode? É que eu saiba, o marxismo, né, é um modelo de análise da realidade. Ele vai ser reconhecido pelos pares, ele vai ser levado a uma banca julgadora, e se condizer com o método que tu está usando para analisar, é um trabalho válido. É basicamente isso. Tu pode pegar e analisar sobre as lentes, de repente, de um liberal e tal, de uma ideia de um liberal ou de um conservador, e se aquilo também se encaixar no método de análise escolhido, também vai ser julgado pelos pares e pode passar ou não, dependendo da qualidade, dependendo da profundidade do estudo, se aquilo tem base. As coisas se coadunam, né? O método, a pesquisa e tal, o resultado obtido, se eles têm uma certa concordância e tal, vai ser analisado e pode passar. De uma revista que fez uma avaliação pelos pares corretas ali para a gente discutir o que é totalitarismo nesses termos, e abstratamente você critica uma editora como se ela não fosse capaz de... Já tá chorando quase. Olha os olhinhos de coitado. Isso aí também é tática, tá? É um pouco, no começo é um pouco de tática, agora parece um pouco de desespero. Ele fica com esses olhinhos pra, tipo, tentar comover o público. Olha aqui, eu sou Davi lutando contra Golias, mas como eu tenho a razão do meu lado, eu vim aqui suportar e vou pegar e vou dar uma pedrada no Golias. Fazer isso só porque ela produz conhecimento pro outro lado? Explica isso pra gente. 2 pesos e 2 medidas. Thiago Braga, para quem não conhece, é um falsificador, né? Um pseudo-historiador. Como você pode perceber, Wilker, Domenico Lossurdo não é um nome brasileiro, ele é italiano. Ele era professor da Universidade de Urbino, na Itália. Ele era considerado, enquanto vivo, um dos maiores especialistas em Hegel da Europa Ocidental. Intelectual e filósofo renomado internacionalmente, com seu livro publicado em seus livros, né, no plural, publicado em mais de 25 países. No Brasil, ele era publicado por 4 das mais importantes editoras acadêmicas, inclusive a editora da UFRJ, que é a maior universidade federal do Brasil, publicado pela editora Unesp, que é também uma das mais importantes universidades de São Paulo, coisa que o Thiago Braga nunca foi, né, publicado por editoras acadêmicas, porque, enfim, ninguém publica aquilo. Então, veja, sim, existem pensadores que são marxistas, né? O fato dele ser marxista não invalida o artigo dele. Não existe neutralidade na ciência. Presta atenção aqui agora, viu? Você não aprendeu isso na aula, porque você ficava atrapalhando. Agora que você tem que ficar caladinho, você vai aprender. Eita, porra. Ele gosta. Eita, porra. Coisa linda. Agora vai, Jones. Mita. Chega. Não vou deixar isso aqui, não. Você tá batendo no incapaz. Isso aí que você tá fazendo é basicamente você dar um chute numa anta. Você vê numa... Isso aí a Luísa Mel vai atrás do Jones porque ele tá maltratando o animal, né? O leão aí, né?
Tá maltratando o leão bem maltratadinho. Matam a anta, chega lá e dá uma bica na anta. Não deixa esse corte chegar na Luísa Mel, hein? Não aguento mais ver essa sessão de espancamento. Eu queria mandar um salve pros seguintes seguidores: Johnson Wesley, Laerte Costa, que sempre contribui por aqui, Salomão Vilas Boas, Dione Aparecida, William Fabrício, Anderson Denilson, Otávio Guetzky, Ana Maria Vieira, Fausto de Carvalho, Camila Jordani, Rodrigo Nascimento, Tati Ellen Salvador. Se você quiser me ajudar com essa produção de conteúdo, a chave Pix tá aqui embaixo. Eu fiquei de 2 a 3 dias para conseguir juntar esse material e fazer esse vídeo para vocês. Teve uns seguidores que mandaram nessa última semana e foi isso que me permitiu continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Toda a contribuição É maneiro, aí se inscreve no canal do Abner. Não conhecia, já vou inclusive fazê-lo-ei, né, pra lembrar aí o Wilker Leão. Eu fazê-lo-ei, eu estou inscrito, vou deixar um like no vídeo dele. Aliás, já tinha deixado um like até porque apareceu na thumb ali pra me dar uma olhada. Se inscreva no meu canal também, curta, compartilha, faz tudo aquilo que você já sabe. E vamos dar risada, né? Foi muito bom esse corte aí, tá? Foi muito divertido fazer isso daí. Foi muito bom demais. Cavalo.